A revista conta a história de uma pessoa. Esse cara sou eu. Que é péssimo. Péssimo. Tá bom. Ficou gravado, registrado. Olá! Bem-vindos a mais um podcast dos 10 dias de oração. E hoje nós temos outros convidados participando aqui. Aliás, para você que está assistindo e que não sabe que esse é o segundo, existe o primeiro, vai lá. A gente vai deixar aqui um linkzinho, um cardzinho para você entrar também. Mas quero apresentar os outros convidados nossos para o dia de hoje. Quem é você? Oi, eu sou o João, tenho 15 anos e vocês vão me ver falando bastante aqui. Eu sou um cara que eu gosto de falar bastante. Obrigado pelo convite aí, Fabi. Obrigada a você por ter vindo. Temos também ao meu lado, eu falei para vocês que a gente faz coleção de Manu. Quem é você, Manu? Oi, gente, meu nome é Manuela, eu também tenho 15 anos e eu tô muito feliz por poder participar, é um privilégio pra mim. Espero que a gente aproveite juntos. E também temos um outro convidado. Olá, galera, tudo bem? Sou o pastor Alan, sou capelão de uma escola adventista aqui em São Paulo. Também tenho 15 anos, mais 14, 29. Eu não quero falar a idade, não sou obrigada. Ninguém mandou. É 19, vamos combinar que é 19. Não vou falar, dá licença, eu tenho direitos. Existem os meus direitos. Gente, nós estamos aqui, eu tenho 15. Nós estamos aqui, segundo um amigo nosso, né, Carminha? Quando começa a ter que falar que é jovem, que tem 15 anos, já não é mais. Então, eu não quero falar. Nós estamos aqui, nós vamos conversar sobre essa revista que você pode baixar aqui no link que nós vamos deixar, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Lá no Instagram, @like.share.save, você encontra essa revista no link e você encontra este livro. Essa revista é um resumo do resumo, um resumido desse livro aqui, tá? Nós vamos estudar hoje o capítulo 2, o capítulo 5 e 6 deste livro aqui. E se você quiser ter esse livro virtual, baixa no link. Se você quiser ter o livro físico, você pode procurar uma igreja adventista, entra lá no site adventistas.org ou escreva na internet ali, no Google. Encontre uma igreja e você entra lá e procura aí perto do teu bairro uma igreja adventista e lá eles vão te entregar este livro para você riscar, rabiscar. Também quero aproveitar, para eu não esquecer depois, convidar você para fazer um Reels. Você pode fazer uma arte, se você é um artista, um desenhista, pode desenhar. Você é convidado também para fazer até música, né? Pode fazer. Se quiser compositor, fazer né? Uma poesia usando esses temas dos 10 dias de oração. E só pode fazer hoje, Fabi? Não, todos os dias você pode participar. E você pode publicar na sua rede social e marcar a gente. Marque @.share.save. Na verdade, o ideal é você escrever assim, ó. Na hora que você publicar, você vai em marcar pessoas e coloca adicionar colaborador. Adicionar colaborador e assim nós compartilhamos, nós publicamos juntos. O nosso post vai virar o seu post. Se não, você marca a gente e a gente vai republicar você, tá bom? Pode falar. E eu vou estar esperando o post de todo mundo aqui. O seu post de você que está assistindo, do seu amigo, do seu irmão, do seu primo, todo mundo que você compartilhar, eu vou estar esperando o post. E eu quero ver todo mundo aqui, ó, postando e repostando tudo também, hein? É isso aí. Pode deixar. Tamo junto. Gente, falando nisso, conversando sobre isso, queria lembrar vocês que hoje à noite, às 10 horas da noite, nós estamos em live. Então, essa conversa não é só nossa, essa conversa é tua. Você pode deixar os seus comentários, nós vamos conversar mais sobre as suas dúvidas, ou o que você queira falar também, hoje à noite, às 10 horas, na live de hoje à noite, ok? E eles vão poder participar com a gente? Todo mundo, quem quiser entrar, vai poder entrar. Aí que é bom. Beleza? Então vamos lá. Vamos começando, né, o nosso tema. O título de hoje na revista é Coragem. Quem é corajoso aqui? Eu sou. De vez em quando eu sou.
Depende. Depende da situação, do contexto. Eu não Verdade. sou corajosa com barata, gente. Eu odeio barata. Também não gosto. Tenho medo de barata, É, barata é de boa. né? É. Mas Eu- a aranha aí já pega. A aranha já não tem tanto medo. Estranho, né? Talvez porque você não viu aquelas aranhas peludonas lá do Amazonas. Aí Verdade. talvez você mude de ideia. A tarântula? É a caranguejeira. Então, eu tinha tarântula, uma peludinha, assim. A gente tinha em casa. A gente Isso tinha- sim é coragem, hein? Não. Então, né? Meu marido arranjou uma dessa, a gente tinha um aquáriozinho assim com uma aranha dessa. Nossa. Nós somos estranhos, mas vamos lá. O tema é coragem e aqui é perseguição. Tem alguma relação aí? Coragem, perseguição. Lembrando, é o capítulo do livro, quem quiser acompanhar também no livro 2, 5 e 6. Então começa com. Ah, bonito. Começa com perseguição, vai para a Aurora e depois a dupla. Então são os títulos aí relacionados à coragem. Manu, você já teve que fazer alguma coisa que fosse demonstrar a sua coragem, que você teve que ter coragem assim para fazer? Ah, com certeza. Teve uma vez em que eu fui entregar uns folhetinhos para umas pessoas e aí você fica, né? Nossa, será que a pessoa ela vai... Tipo, quando você vai entregar livro na igreja, não sei se vocês já fizeram isso, quando você vai entregar o livro para as pessoas, você fica, nossa, será que ela vai te rejeitar? Será que ela não vai? Então você precisa adquirir uma coragem, né? Cri, De repente, um silêncio. cri. Você já passou por alguma coisa de coragem? Ah, eu tive que ter muita coragem, na verdade, em um momento recente. Quando a Fabi me chamou pra vir aqui. Que eu não sou uma pessoa muito de verdade? falar. Eu sei falar muito, mas eu gosto de ficar mais atrás das câmeras, assim. Aparecer, eu não sou muito fã. E daí eu tive que tirar coragem de dentro de mim, lá no fundo, porque coragem não é algo que... E tirou legal, né, amigo? Pois é, verdade. Tirou Tá legal. bem. Essa coragem tirou legal. Falando nisso, o João participou das gravações de uma série que nós fizemos, que até está no Felicete Play, se você quiser maratonar no Felicete Play, que chama Colapso. Então, a série Colapso, ele fazia parte das gravações, ele sempre é o nosso ajudador aqui, fazia parte lá das gravações e estava atrás das câmeras. Hoje ele veio para a frente das câmeras. Um milagre. Agora ele eu vir está pra cá e- entendendo as outras, hein? Os outros lá. Muito bem. Vamos lá. Perseguição. Quem foi perseguido? Como que foi? A gente falou ontem sobre a destruição de Jerusalém, né? Eles não queriam destruir. Tito não queria destruir a cidade, mas não queria destruir o templo, porque era muito bonito e tal, mas eles destruíram toda a cidade. Algumas pessoas tiveram chances de fugir, cristãos que já tinham estudado a profecia, alguns judeus ali, cristãos, tinham estudado a profecia, fugiram, mas outros que não sabiam, não levaram a sério o que Deus tinha falado. E agora vem perseguição. Que perseguição foi essa? Muito bem. É a perseguição que rolou ali, né, por volta do primeiro século, nos primeiros séculos da igreja cristã. É quando, de fato, ali as pessoas começam, após a morte de Cristo, né, e a pregação do evangelho começa a se espalhar, principalmente após essa destruição de Jerusalém, porque quando a gente analisa na história, até ali o ano 70, o cristianismo ficou muito concentrado ali em Jerusalém, na região da Judéia, ali em Israel. Eles não foram obedecer a ordem do mestre de pregar a todo mundo. Eles ficaram, né, presos ali. Mas após essa destruição, quando eles tiveram que sair antes, né, para não sofrer essa destruição pelos romanos, eles começaram a ir para outras cidades, né, para lugares fora da fronteira de Israel e para cidades pagãs, né, que tinham outras religiões, outras crenças. E eles começaram a compartilhar o cristianismo, a mensagem de Jesus com outras pessoas. E daí isso foi ganhando vida, ganhando almas, e mais pessoas foram aceitando a Jesus. Com isso, se levantou, é claro, o poder do mal. Nada contente com essa... Sempre tem uma contrafação, né? Sempre tem.
Quando as coisas do bem começam a prosperar, o inimigo logo vai fazer algo para querer com que aquilo, né, não aconteça ou continue aumentando. Daí ele levantou a perseguição, começou a levantar líderes políticos, religiosos, para perseguir, proibir a pregação do evangelho. E todo aquele que pregava ou aquele que aceitava era perseguido muitas vezes sendo morto, né, sendo preso. Então daí inicia-se essa perseguição tentando barrar esse crescimento da igreja já ali no primeiro século. E aí, Manu, tem algum destaque? Por isso que o tema é coragem, né? Porque eles precisariam ter muita coragem para enfrentar isso, porque se você pensar assim, nossa, eles eram perseguidos, eles podiam até ser mortos, mas mesmo assim Muitos foram mortos, né? Muitos foram mortos, mas mesmo assim eles faziam isso com o propósito de continuar a pregar do evangelho para as pessoas. Exatamente. Eu acho que o ponto que eu ia falar é bem o que a Manu falou. Você precisava ter coragem de enfrentar e fazer o que a Bíblia diz, né? Entregar a sua vida e vai. Entrega nas mãos de Deus e vai, né? Você precisa confiar, porque eu acho que aqui entre nós, pouquíssimas pessoas entregariam a vida por nós, se é que tem alguém, mas eu imagino que sim. E pouquíssimas pessoas nós entregaríamos a vida pela pessoa, né? E imagina você ter que ter coragem de entregar a sua vida por alguém que você nunca viu. Tipo, eu nunca vi Deus. Eu acredito em Deus, confio em Deus, estudei sobre ele, estudo ainda mais. Mas eu nunca vi ele. Imagino que você nunca tenha visto ele. Talvez de algumas outras formas eu tenha conhecido Deus, mas ver pessoalmente você nunca viu. E daí você precisa de uma coragem, de uma confiança muito maior, né? Cara, e Fabi, o interessante é assim, morrer por uma mensagem, por uma causa, precisa ter coragem. Mas de onde vem essa coragem? De onde vinha a coragem dessas pessoas para morrer por uma causa, pela mensagem, pregação de um reino que elas não estavam vivendo ainda? Então, qual que era a fonte dessa coragem? Qual seria? Tem um verso bíblico que ele, inclusive, eu gosto muito dele, em Josué 1:9, que fala assim: olha, tão somente, apenas seja forte e corajoso, porque eu estarei com você. Quando a gente entende que Deus está conosco, a gente avança, né? A gente vai, porque a coragem não vem da gente, vem do próprio Deus, né? Porque Ele aí que é o... você sabe que você tem uma proteção para continuar, aí você se sente seguro, né? Exatamente, exatamente. Aliás, eu achei bonita essa parte aqui, ó. Quanto mais nos ceifam, né? Quanto mais nos matam, mais crescem os números. O sangue dos cristãos é semente. Parecia que ia crescendo. Porque, gente, a Bíblia impacta as pessoas. Não tem como você ler esse livro e continuar como está. Ele faz a transformação. E é o único livro que faz essa mudança, essa transformação. No mínimo você fica pensativo depois de ler a Bíblia. Exatamente. Até porque é importante, inclusive, você ler com oração, para que Deus te ilumine, para que Deus... Tem gente que lê no sentido de uma pesquisa. E talvez não pedindo a presença de Deus, tenha mais dificuldade de entender ou de aceitar, né? Mas esse livro, ele vai transformando pessoas e dá esperança para a gente. Então, esse livro ele fala de um grande conflito, de uma grande guerra, e às vezes a gente fica assustado. Ele vai falar sobre Apocalipse, né? Ele fala desde o passado e ele vai ser projetado aí para o presente, para o futuro. Então, ele fala de uma grande guerra, mas não é uma grande guerra, um grande conflito sem esperança, porque a Bíblia traz esperança. Desde Gênesis, quando Adão e Eva pecam, já existe uma mensagem de esperança. Quando Cristo faz ali as roupas para eles e fala assim, olha, agora foi este cordeiro, mas um dia vai vir o cordeiro, a oferta perfeita, né, que foi Jesus Cristo. E depois ele ainda fala, eu vou vir te buscar. E Apocalipse, embora seja para alguns assustador, na verdade não é, porque é o final dessa história de esperança. Ele traz a esperança pra gente. Se você pega Apocalipse com a visão correta, Apocalipse, na verdade, muitas pessoas têm medo, mas é um capítulo, é um livro que a gente, na verdade, deveria amar, né? Deveria ser o melhor capítulo da Bíblia. Enquanto, às vezes, a gente tem medo de conhecer, medo de estudar, medo de pesquisar, Apocalipse, ele está dizendo o que vai acontecer e ele mostra que no final é bom, né? Tem um verso popular que é assim, li o último capítulo da Bíblia.
vi que tudo acaba bem. E na verdade é verdade. É verdade. Uhum. Não tem outra frase que dê pra usar. Porque ali mostra que vão vir tempos ruins, vão vir tempos difíceis, mas no final tudo acaba bem. Isso deveria trazer uma alegria gigantesca pra gente, né? Claro. E é tão assim surreal essa questão que a palavra apocalipse ela já passou a ser usada para destruição, né? Para um cenário de tragédia, Sim. de morte, de fim do mundo. Quando na verdade a palavra apocalipse que vem do grego, apocalipsis, significa revelação. Então muitas pessoas não têm esse conhecimento, acham que apocalipse significa tragédia, fatos ruins. Não, apocalipse significa revelação. Então o nome desse último livro da Bíblia deveria ser Revelação. Tanto que em inglês é revelação. É, né? Revelation, né? É, Que em é a inglês, tradução ao pé da letra, revelação. Só que no português a gente manteve, né, essa palavrinha, mas na verdade o que significa é revelação. Revelação. Quem que não quer saber, Pois é. né? O fim, o que vai acontecer. Se Que você é- pudesse saber seu futuro, você não ia. Então, esse é o futuro escrito ali. Você vai ver de maneira diferenciada, na verdade. Aham. Então, Alguém de vocês aqui já teve que revelar a sua fé, contar para alguém que era cristão ou não e que ficou com medo, ficou com vergonha, ficou inseguro? Teve alguma história aqui assim? Pensando aqui. Vira e mexe acontece na roda de amigos, né? Não. Por que você não vai no shopping de sábado de manhã com a gente? Por que você não vai nessa festa? Por que você não vai naquilo? Daí entra a questão da coragem que a gente estava falando no começo, né? Que a gente precisa ter coragem para poder explicar, para poder falar. Muitas vezes a gente vai ser mal visto, vai ter um olhar errado, né, pra gente. Então, assim, já tive algumas situações falando com amigos. Principalmente em relação ao sábado. Sim. Quando alguma pessoa fala, tipo, vamos sair sábado de tarde. Teve muitas vezes que a minha família ela não é cristã. Ela não tem a mesma religião que a minha família. E aí, Pera lá, Eles pera lá, sempre pera chamam- lá, pera lá. Bugou. bugou, peraí. Bugou. A família, assim, meu pai, minha mãe, eu e meus avós, nós somos adventistas. O resto da família não são. Tem outra. E aí eles sempre chamam, vamos fazer um aniversário, sábado de tarde. E aí a gente tem que falar, a gente não vai, porque a gente tem uma lei que a gente obedece em relação ao nosso Deus. Então, assim, é algo muito difícil, porque é a nossa família, a gente ama, né? Os meus o meu caso é parecido, né? Meus avós não são adventistas, mas minha tia é. E daí lá em casa é minha tia. Daí, graças a Deus, minha família já entendeu isso daí. Eles tentam marcar sempre que ou sábado à noite, ou alguma coisa assim. Mas é uma situação bem complicada que eu É entendo. difícil. A revista conta a história de uma pessoa. Esse cara sou eu. Que é péssimo. Péssimo. Tá bom. Ficou gravado, registrado. Já era, vamos lá. É de uma pessoa que eu vou contar a minha história. Eu era adolescente, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu fui para o ensino médio. Primeiro ano, eu estudava numa escola pública, né? A gente tinha em média umas 50 pessoas na sala. E o professor perguntou como que eu acreditava que surgiu o homem na Terra, como surgiu a vida na Terra. E eu gostava de sentar na primeira carteira, mas eu era alta para a turma. Então, eu sempre sentava nas pontas, na primeira carteira. Ele fez um U na sala e começou por aqui, e eu estava aqui. Ou seja, passou por todos os alunos até chegar a mim. E no meu coração ficava uma luta assim, ó. Eu vou falar que eu acredito em Adão e Eva, que Deus criou. Mas ficava assim também, assim, não vou falar não. Eu sei que ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Eu sei o que é a resposta que ele quer. Por que eu vou falar? E ficou essa luta tal durante todos os alunos, cada um que levantava, e todos falaram de evolução. Uns sabiam mais, outros sabiam menos, mas todos falaram de evolução. E eu confesso, não foi fácil para mim. Não. Era o primeiro ano do ensino médio, era a minha chance de não ter Lá um se vai a suicídio. popularidade. Acabou o suicídio social, exatamente. E aí eu falei,
Aí falei, olha, eu acredito no que a Bíblia diz, que Deus criou, né, Adão e Eva, e contei e tal. Aí terminou. O professor deu um sorrisinho, contou a história da evolução e finalizou bem delicado, assim, uma coisa bem doce, que me ajudou muito. Agora, se vocês quiserem acreditar na lenda de Adão e Eva, fiquem à vontade. Nossa. A classe inteira zoou e eu virei a Adão e Eva da escola. Mas assim, por que eu conto? Não é fácil. E não foi fácil para mim. Mas depois vieram duas meninas e falaram assim, sabe, Fabiola, a gente também acredita nisso. Mas a gente sabia que ele queria que a gente falasse esse outro negócio, todo mundo só fala isso na escola, mas a gente está com você. E elas eram as únicas que aceitaram ser minhas parceiras, apesar de tudo, né? Então, isso que é amigo de verdade, você já né? tinha me contado essa história, mas você nunca tinha contado a parte das meninas. Elas vieram para ficar comigo. Que legal. E, Só Enquanto, elas, enquanto os só outros elas. poderiam também pensar igual e nem chegar a falar pra você, É, né? os outros zombavam. eu aposto que foi Deus que mandou aquelas amigas lá pra dizer assim, Com ó, certeza. você foi fiel, então agora você vai ter Você a não sua vai ficar O sozinho. que você fez foi certo. Então, não é fácil, é difícil, mas vale a pena. E, igual aqui falou assim, o livro fala, né, de pessoas que morriam. Eu não tive que morrer, mais ou menos, suicídio social. Um pouco já. Mas eu fui resgatada. É isso aí. Ele mandou de volta, eu passei pela prova. né? Calma. Até foi mal aqui. Mas aqui fala assim, olha, que o sangue daqueles fiéis aumentavam. E realmente, quando a gente é fiel, quando a gente mostra nossa fé, e às vezes a gente tem que ser fiel até entre os nossos, até entre amigos que são cristãos, É verdade. mas que não acreditam tanto em algumas coisas, e a gente tem que permanecer fiel. Mas vale a pena. Deus quer, do mesmo jeito que ele queria com Israel, ele quer que nós sejamos referências. Então, ele ainda espera que a gente ainda faça diferença na vida das pessoas. Ô, Fabi, e o sangue das pessoas viravam semente, né? Dando a ideia de que se espalhava e se multiplicava, né? E morria uma e mais tantas outras aceitavam o evangelho de Cristo. É interessante por quê, né? Por que as pessoas estavam tão dispostas a morrer? Ou seja, eu vou aceitar a mensagem de Cristo e uma possibilidade enorme de que daqui a pouco eu já morra ou seja perseguida. E as pessoas assim mesmo queriam aceitar. É porque quando a gente recebe a mensagem de Cristo, o evangelho puro e verdadeiro, ele impacta positivamente a nossa vida. Não tem como você não ser impactado ou não querer viver aquilo ao pé da letra, quando é o evangelho eterno. Hoje, no mundo, no decorrer da história, vários evangelhos são pregados ao redor do mundo. Vários tipos de evangelhos. Cada dia mais superficial. Mas quando é o evangelho puro, que alcança a pessoa, ela fica disposta a perder a vida. Porque o foco do evangelho eterno não é a vida terrena, mas é a vida celestial. Então, as pessoas não tinham tanta essa preocupação de estar perdendo alguns anos de vida aqui. De ter like, de ter curtido, Justamente. de ter seguidores. Não, a preocupação não era essa. A preocupação principal, primeira dela, era ter o seu nome garantido no livro da vida e viver a eternidade com Cristo. Elas não negociavam o eterno pelo passageiro. Agora, sabe o que eu achei interessante? Que o livro fala também na página 23, que se tornar mártir, a morte dos cristãos, não foi tão problemático para a igreja. Foi problemático depois. Depois. Quando eles começaram a falar assim, nada a ver, isso daí, besteira, não, isso daí não. Não, vamos dar uma ajeitadinha aqui, vamos fazer umas transformações. E aí eles começaram a E correr por que risco. mudou, né, Fabi? Por que mudou? Porque o inimigo foi com a força para querer aplacar e diminuir o evangelho, a pregação do evangelho, viu que não resolveu, porque quanto mais morria, mais aumentava. Aí que ele Deixa vai... eu mudar a estratégia. Ele vai ficar com a estratégia? Ele vai mudar, é claro. Não, Ele mudou. Mudou como? Que mudança foi essa, né? Ele começou agora, então, tentar fazer uma união, unir o paganismo com o cristianismo, né? Através da... Como é que pode dizer? Da conversão, entre aspas, de Constantino. E então a igreja começou a mesclar doutrinas, mesclar práticas, e assim o mundo foi misturando. E daí o evangelho, que era o eterno, o evangelho puro, foi indo por água abaixo. E daí você muda a sua visão, né? Quando você conhece esse evangelho puro.
você coloca... Tem aqui na página 61, a própria revista diz, na parte do Os Resgatados. Diz aqui uma frase que eu acho bem importante. Quanto a mim, sou apenas um frágil mortal. Minha vida tem pouca importância. E, nossa, você para pra pensar assim, a pessoa não se valoriza, a autoestima tá em baixa, né? Mas aqui ele mostra que, nós não somos nada. Nós somos 1 em 8 bilhões de uma Terra, de um planeta, de um sistema solar, de um universo. Somos nada, assim, é pó. Mas o que torna a gente alguma coisa? É Deus. Então, se a gente conhece o Evangelho de verdade, a gente sabe que a gente não é nada por nós mesmos. Agora, nós, juntos do Espírito Santo, juntos da vontade de Deus, nós podemos virar o universo inteiro. Né? A gente pode mudar o universo de uma pessoa. A gente pode... Você levando os panfletos que a Manu disse, aquilo vai alterar totalmente a sua forma de viver. E isso não importa. Se você é um grande influenciador, tem milhares de seguidores, ou se você é usar um termo aí que é mais atual, se você é um low profile, não tem nada no seu Instagram, não tem 10 seguidores, não importa. Se você está mudando a vida de uma pessoa, se você está entregando a sua vida, e isso é um exemplo, Já valeu a pena. já valeu a pena. Por isso que Deus dá esse trabalho pra gente de evangelizar, de mostrar para as pessoas o amor dele. Porque é algo que também nos ajuda, né? Sim. Tipo, esse podcast que a gente tá fazendo com certeza vai ajudar muitas pessoas, mas também tá ajudando a gente. Claro. Porque a gente se prepara pra fazer isso. Então, assim, Deus dá esse trabalho pra gente porque é algo que, pra gente perceber como é grande o amor de Deus pelas Eu pessoas. posso falar, ó, eu vou falar um negócio que eu tenho vergonha. Agora não me julguem, por favor. Ninguém aqui me julga. Mas Impossível, eu vou ter que julgar. eu tô enrolando há uns 2 anos pra ler o Grande Conflito. Eu ganhei o livro na escola sabatina e tava enrolando. Tava lá na minha prateleira. Eu ainda vou começar a ler aquele livro. E daí enrolei. Vida inteira. Nunca li. Daí chegou o convite da Fabi. Daí, de repente, vixe, Agora eu preciso vou ler. ter que ler. Agora eu vou ter que ler. Agora não tem Agora não tem saída. saída. E, assim, tipo, a gente foi chamado pra poder fazer o podcast. Deus nos convidou pra isso. Mas não existem milhares de podcasts. Então, não necessariamente você vai ter o seu convite pra participar de um podcast. Mas você, mesmo assim, faça diferente de mim. Não segue meu exemplo, não. Começa a ler o livro lá, se tá parado. Se você não tem o livro, lembra o que a Fabi disse. Vai lá numa igreja adventista, encontra uma igreja.com, peça o seu livro lá, ou pega PDF, tem tanta gente que lê PDF, Kindle, né? Acho que foi o pastor. Nesses dias eu vi ele com Kindle e tal. Então, ó, pequenininho, a maioria dos professores não reclama. Então, assim, ó, fica ali do lado da mesa, não durante a aula, hein, por favor. Mas Nos intervalos. nos intervalos, quando der ali, ó, lê um trechinho, lê outro trechinho, tá perfeito, assim. Não faça que nem eu, por favor. E algo que também ajuda muito você a ler é quando você lê junto com outras pessoas. É, Aham. fazer Quando grupo, né? fazer grupo de amigos, grupo de leitura. Você troca conversar, ideia, né? é. Discute e Isso. tal. É. Imagina se o podcast foi só a Fabi aqui. Ou Então, só um de nós. chato. Seria chato. Muito chato. E aqui nós 4 conversando, Vem um monte 50 de minutos, ideia 1 hora nova, né? passa assim, ó, É. que a gente nem percebe. Verdade. Verdade. Igual, vocês Aliás- já viram que passou meia hora que a gente tá conversando? Ó, quase? ninguém percebeu isso. A Então. gente queria ficar mais tempo. Vamos lá. Tem uma outra parte aqui. Eu escrevi aqui paz e guerra. Porque parece que as pessoas querendo falar que estão buscando paz acabam gerando guerra, né? Acabam fazendo diferente o que Deus esperava. E é mas- engraçado, todo mundo quer guerra, todo mundo quer paz. E daí eles fazem guerra com isso, é só uma diferença de linguagens, assim. Eu e você queremos a mesma coisa, vamos brigar porque a gente quer a mesma coisa. É algo que não faz nenhum sentido. O texto fala assim, olha, se compreendidas de maneira correta, as duas estão em perfeita harmonia. O evangelho é uma mensagem de paz. A religião de Cristo, se aceita e obedecida, espalharia paz e felicidade por toda a terra. Era a missão de Jesus nos reconciliar com Deus e uns com os outros. No entanto, não foi isso que aconteceu.
né? As pessoas estavam tão ligadas ao mundo, ao poder do mundo, ao que o mundo oferece, que houve guerra por causa disso, né? Então, o evangelho começou a incomodar, economizar. Economizar. Começou a incomodar as pessoas, né? Começou esse Jesus faz milagres. Não, ele está causando problemas aqui na cidade. Daqui a pouco ele vai querer ser o rei. Não, daqui a pouco os romanos vão brigar com a gente vai perder a nossa regalia, vamos matar Jesus. Esses cristãos ficam muito certinho com a Bíblia, besteira isso daí, vamos atualizar, vamos fazer uma coisa diferente Bíblia 2.0. né? Porque para que ficar tão certinho? Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, a guerra no céu foi por motivo de adoração. A guerra hoje ainda é por motivo de adoração e a gente não pode esquecer isso, né? Quem são a quem você segue? Quanto custa a sua fidelidade? Verdade. E eu tenho uma pergunta, que eu acho que... Porque, assim, antes eles eram perseguidos mesmo. Tipo, as pessoas iam, muitos morrem. Mas hoje em dia a gente não vê tanto isso, não é, pastor? Por que será? É verdade, justamente. É pelo fato que começou a acontecer também lá na Idade Média. Essa mudança de estratégia, né? Ao invés de perseguir e ver que não dava certo, ele se uniu. Né? E foi quando eu citei lá a questão do imperador, quando ele se uniu dentro, e né? a igreja cristã que era perseguida, passou agora a ser a religião oficial do império. Se acomodou, né? Se acomodou com as regalias, né, com todo o conforto, e aí foi tendo as trocas, né? A Bíblia, que era a regra de fé e de prática da igreja, começou a ser escondido, e a regra de fé e prática da igreja não era mais a Bíblia, era a filosofia grega. Então, havia-se trocas de favores para se manter esse comodismo da igreja. E ela foi perdendo base bíblica e foi ficando cada vez mais pagã. Então, quer dizer, isso aí diminuiu a perseguição. Com as outras, né? Parecida com todo mundo, entendeu? Oh. E aí, quando você não tem mais a Bíblia como regra de fé, você não desperta perseguição. Aham. Você não desperta, você não incomoda. Você tá tudo bem. Tá tudo Que agora não tá relax. incomodando Ô, as pastor. pessoas. Justamente, tá E tudo tem igual. Tem uma analogia perfeita para isso. Para como Satanás usou essa estratégia para ir entrando no meio da igreja, né? Quando chega uma pessoa, qualquer, uma pessoa, um mendigo aparece na rua e fala para você assim, você vai cair e morrer amanhã. Não, essa é uma analogia forte, mas se alguém que é desconhecido, se é um mendigo, como eu estava dizendo, aparece e diz alguma coisa que não tem nada a ver, e diz, e você vai acreditar nele? Não, é uma pessoa louca que você encontrou no meio da rua e você... Agora, se chega uma pessoa, um amigo seu melhor amigo, aquele parceiro seu que tá em todas com você, dele chega e diz exatamente a mesma coisa. Você vai acreditar mais em quem? No mendigo ou no seu amigo? Logicamente que você vai acreditar mais no seu amigo, porque você já criou uma confiança. Ou seja, se ele estiver mentindo, ele vai estar te quebrando por dentro. Porque ele já tem aquela parte dele dentro de você. Ele já tá te quebrando por dentro. A mesma coisa, mais ou menos, que Satanás fez. Se aparece pessoas de fora dizendo assim, não, a igreja está errada, é uma coisa. Agora, se aparece um pastor falando assim, não, mas isso daqui tá errado. Se aparece um pregador, diz, não, isso daqui tem que mudar. Você está quebrando ela por dentro, você está alterando ela por dentro. Porque É o você já tal confia do naquela lobo em pessoa. pele de ovelha, né? Então. Você já foi alterando por dentro, né? Justamente. E aí começaram a ter que... Porque, assim, isso daqui incomoda. Porque a partir do momento que eu começo a ler, eu começo a ver coisas diferentes, né? Então, a igreja estava pregando uma coisa e aqui tinha outra coisa. Daí Havia uma contradição. Uma contradição. Aí começam a ter que esconder. Aí agora, a igreja que até então era perseguida, ela vai passar a perseguir quem segue piamente a palavra de Deus. Veja que coisa louca. Ela era perseguida, agora por estar se acomodando aos princípios do paganismo, e quem não quer se sujeitar a ela, o que ela fala que agora é verdade, essas pessoas querem se manter fiel à palavra de Deus, agora tem que se esconder porque a igreja está perseguindo. Veja o mal que é causado na humanidade quando existe a união entre igreja e Estado. É problema. É um problema. É um problema. É uma situação complexa. Complexo. É interessante quando a gente vê a história de Daniel.
Daniel faz a estátua, chama os amigos ali de Daniel para adorarem a estátua. Ele é fiel, eles são fiéis, não adoram. Aparece Jesus ali junto com os amigos ali de Daniel e eles são salvos da fornalha ardente. Certo. Tá. Aí Nabucodonosor falou: beleza, agora eu entendi. Agora já sei, existe um Deus no céu. Agora, ó, todo mundo vai adorar o Deus de Daniel e dos seus amigos. Ninguém mais vai adorar. É decreto, é lei. decreto. Troca 6 tal. por meia dúzia. E quem não adorar, Morre. morre. Vai pra fornalha. Aí a gente, se não for antenado, fala assim: mas é isso mesmo. Tá certo. Tu tem que morrer se não adorar o nosso O Deus. Deus verdadeiro. Mas o Deus verdadeiro não faz isso, né? Não. Ele dá liberdade. Se ele Você fizesse isso, escolhe. nem aqui estaríamos nós, Não no é? mundo de pecado. Exatamente. Não teríamos escolha. Não. Seríamos fantoches, né? Justamente. bonequinhos. Não tem essa. Robôs, né? É, e não é isso que Deus fez. É. Aliás, Deus, o pessoal pergunta assim: ah, mas Deus não poderia ter acabado ali com o Satanás na hora? Poderia. Mas ele seria justo? Ele E o caráter mostraria- dele? Ele deu- exatamente. ele As deu pessoas não iam livre-arbítrio, ficar né? iam amá-lo porque ele pode. Ah, eu amo a Deus porque vai que ele me mate, né? Não é esse. Discordei dele, ele mata. É, É. e Deus não trabalha assim. Você sabe que tem gente hoje que acredita ainda muito nisso. Né? Sim. De Porque que- às vezes é o Deus que é pregado pra ela, que é né? pregado pra Na ela, vez que na Deus vai criação, se vingar. Justamente a maneira como ele se relaciona na igreja, né? É a base do medo. É. Não é na base do amor, né? A obediência pelo amor. É a obediência para que eu consiga ser salvo. É meritória, né? Então aí descarta tudo. Mas, Fabi, interessante porque a igreja foi dominando, foi perseguindo, a luz do evangelho foi se apagando, né? E poucas pessoas foram se manteram fiéis, escondidas e tal. A gente tem várias pessoas aí que a história revela, né? Os valdenses e tal, os huguenotes, enfim. Mas aí chega um século lá pra frente que Deus começa a despertar pessoas. Ou seja, a palavra começa... Ele nunca deixa a ela sobressair. morrer de Nunca verdade, morre né? por Ele completo. sempre preserva. Ela ficou meio que Sempre tem os apagada. É, apagada. Mas a palavra voltou a iluminar com raios fortes e brilhantes de novo. Com quem foi? Wycliffe. Ui, Nome bonito, né? é, né? Bonito. Brasileiro? Era brasileiro esse cara? Não. Não. Não era brasileiro, né? Infelizmente não era brasileiro. Não, Pois senão não ia ser Wycliffe, com certeza não. Nome bonito assim no Brasil? Ia ser Raimundo, né? difícil. Ia ser Raimundo acho se fosse que podia brasileiro. devia ser um outro nome. Raimundo é um nome bom. Raimundo é o nome que combina. Raimundo, ou se quer continuar no W ali, né? Um Wesley, alguma coisa assim, mas Wycliffe é um nome muito, muito chique para ser Brasil. Eu achei interessante aqui dele que fala assim, ó. Ele não poderia ter usado um meio mais eficaz de derrotar a gigantesca estrutura que havia sido edificada, a não ser o que ele falava. Vá à Bíblia. Vá à Bíblia. E a gente fala hoje, vá à Bíblia. A única palavra... Não são pessoas. Pessoas não podem mudar a Bíblia. A Bíblia é a única referência. Pessoas erram. Pessoas falham. A Bíblia é a referência. Então, vá à Bíblia, né? Falar o mesmo que ele falava, procure a Bíblia. E graças ao Wycliffe, o que aconteceu? O que aconteceu, Manu? O que você quer Hoje a gente destacar tem aí? a Bíblia, né? Por quê? Porque ele, quem pegou da linguagem que estava antes e escreveu para o inglês. E aí isso fez com que muitos outros... Que fez com que a Bíblia chegasse às pessoas. Fosse acessível, né? Aham, Mas fosse ele não acessível. usou o Pudessem ler. tradutor, nada disso, não? Não, foi a mão. Você jura? Olha. Esse era o Google Tradutor. Caramba. Deus, né? Cérebro. Deus estava junto Deus, com ele. Espírito e ele. Mas Exatamente. imagina o conhecimento que esse cara tinha. Porque o cara teve que ler a Bíblia inteira e ainda traduzir. Então ele teve que ler e ficar pensando em cada verso. Justamente. Tem que Consultar os idiomas originais, o grego e o hebraico. Sim, ele tinha que saber os idiomas originais, ler a Bíblia inteira, refletir sobre os idiomas originais, para daí poder passar para o inglês. Justamente. Então assim, nossa, o É cara um- devia entender tudo de Bíblia. Dia e noite na Bíblia, né? Mas sabe o que é mais incrível, João? É que ele era um sacerdote já. Ele era um homem religioso. E ele não tinha conhecimento bíblico. Veja a que nível chegou a igreja cristã na Idade Média. As pessoas se tornavam líderes religiosos que não conheciam o texto bíblico. Gente, Sim, não é um, base contra... na Bíblia, não é um né? contrassenso isso? Muito Mas estranho. se a gente analisar o nosso panorama religioso hoje, a gente está bem parecido. É, Nós temos muitos líderes religiosos
que não conhece a palavra de Deus e que prega várias coisas, né? Prega até bonito, fala bem, mas às vezes ali é uma pregação de autoestima, de autoajuda e não tem texto bíblico, não tem doutrina, não tem nada. E a Às Idade vezes Média pega ficou assim, um texto solto, né? fora do Fora do contexto. A Bíblia tem muitas mensagens muito bonitas, muito. Realmente a Bíblia é a nossa, dá ânimo, dá Claro, força, dá consolo. coragem. Sim. Mas a gente não pode ficar só nessa superficialidade. A gente precisa mergulhar na Bíblia, né? Justamente. Se Estudar. aprofundar, porque senão a gente é enganado. Senão chegam e falam assim: ah, falaram na Bíblia que quem não tem cão caça com rato, com gato. Quem falou? Ah, o meu pastor. Onde é que tá? Não sei, mas ele falou. Pois é. Então, por isso que a gente fala, o que a gente tá falando aqui, vai pesquisar também, né? Vai Né, procurar. Não confie na gente. Não Não confie. confie na gente. Vai verificar lá. Pesquisar na tua Bíblia, na palavra de Deus e veja se é Inclusive, verdade. Fabi, a própria Bíblia fala que havia um povo, né, que recebeu o evangelho assim. Tudo que eles ouviam da pregação do evangelho, eles iam consultar para ver se era de fato aquilo ali, os bereanos, né? Então, é esse perfil que Deus quer. De pessoas que Exatamente. consultem sua palavra. Até porque é a palavra de Deus, ele é a fonte. Ela que transforma. É ela que transforma. Justamente. E quando o Wycliffe foi ler a palavra, ele se escandalizou, porque ele se deparou com diversas mensagens, verdades, doutrinas que ele não sabia que a igreja não estava pregando naquela época. E que e ele aí fala que ele era um detector de erros, né? Detector de erros. Porque ele começou não, isso está errado. Não é assim, assim a que Bíblia fala. Por fala que detector assim. de erros? Porque a palavra de Deus ela é lâmpada e luz para o nosso caminho. Então você vai Exatamente. enxergar as coisas numa outra perspectiva. Foi isso que aconteceu com o Wycliffe, né? Ele começou a poder agora analisar com a lente, Com a luz. com a lente da Bíblia. Ele colocou um óculos, né? Parou de ver tudo embaçado. Justamente. Ele deixou de lado a filosofia e começou a analisar as coisas baseado na Bíblia. Falando nisso, a própria revista e o livro tem vários textos para você confirmar. Então, assim, esse livro ele amplia um pouco o que está escrito na Bíblia. Isso é bem interessante, porque apresenta fatos históricos, mas tem muitos versos bíblicos aqui para você pesquisar, para você conferir. Então, vale a pena ler conferindo na Bíblia, né? Para você ver se é isso, se está certo, se foi isso que foi dito. Também nessa revista nós deixamos aqui alguns textos para você ler. Aqui, no primeiro dia, você pode saber como surgiu o mal. Está nesse daqui. Aqui você também tem outros textos sobre o tema de hoje para você se aprofundar. Então, nós já sugerimos alguns textos para você e você pode se aprofundar em mais textos e não ficar só na superficialidade. Né? Aproveitando que você falou da revista, né? Aqui na revista tem algumas coisas interessantes, como, por exemplo, um QR Code que você pode ler pelo seu celular, né? Você pode ver conteúdos especiais que estão ali Tem na uma revista. música bonita nesse daí. Esse daqui tem uma música linda, linda, tá? E aqui tem as três coisas, né? Que já estão ditas no nosso nome do podcast, né? Que é o like, ou seja, curta esse vídeo, tá? Você deve estar assistindo pelo YouTube, se não é pelo Spotify. Mas se você está pelo YouTube, curta lá o vídeo, siga a gente, isso você pode fazer no Spotify também, tá? Então, ó, pelo Spotify e pelo YouTube, siga a gente, salve e compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Que isso daí vai agregar muito e se por algum acaso não tá te agregando, talvez vá agregar a pessoa que você vai compartilhar. Eu tenho certeza que tá te agregando também. Mas quanto mais pessoas puderem ouvir isso daí, melhor vai ser na vida daquela pessoa, eu tenho certeza disso. O Wycliffe, é muito interessante a história dele aqui, né? Ele estava para morrer. Ele Verdade. ia morrer. De repente, chegaram lá e falaram assim, olha, arrependa-se, Wycliffe. É a sua chance. Ele falou assim, ele se arruma. Eu não vou Fala assim, eu não vou morrer. Então, Você acha que você vai se livrar de mim tão fácil assim? Não vou morrer fácil. Agora eu vou viver. E aí, depois que ele faz a Bíblia ainda. Então, assim, e ele era um idoso já, mas ele lutava bravamente. E é interessante que Deus também deu a luz aos poucos, né? Se Deus dá toda a luz de uma vez, né? A Mas pessoa não suporta, não né? suporta. Então, 2 itens ele destaca, né? A salvação através da fé em Cristo e a infalibilidade apenas da Bíblia. Aí eu acho interessante, porque depois fala, eles tentaram acabar com a Bíblia. Só que começou a dar muito problema.
Entrou em crise. E aí fala, não, vamos voltar com a Bíblia, porque precisa de lei. Porque se não tem lei, qual é a lei? Qual é a regra? Imagina, a gente dirigia aqui em Sorocaba. Sorocaba tem um perfil Com lei já tá interessante. tenso, mas... O pessoal tem que fazer campanha para setas, né, Getro? O pessoal não costuma dar seta aqui em Sorocaba. Eu achei o máximo que eu cheguei lá no semáforo e tinha um monte de gente. Gente, dar seta é importante. Tem seta no carro. Então, uma coisa pequena já faz toda a diferença, já atrapalha o trânsito. A gente precisa fazer E campanha. como atrapalha? Ô, Não é? Agora, imagina a gente totalmente sem lei. Né? Um universo sem lei, um mundo sem lei, uma vida sem lei, sem regras. É tenso. E Fabiola, tem uma coisa aqui que ele fala mesmo, o Wycliffe, que ele fala assim: com quem vocês pensam estão lidando? Perguntou. Com um velhinho à beira da sepultura? Não, com a verdade. A verdade é mais forte que vocês e A irá verdade é derrotá-los. mais forte que você. Quando a pessoa aceita o evangelho eterno, verdadeiro, ela não se coloca como padrão para o mundo e não se coloca como o centro da vida religiosa para as pessoas. O centro é a palavra. Não é o que ela fala, não é o que ela acha, não é o que ela entende. É o que a Bíblia fala. E ela quer levar esse prêmio, esse presente para as pessoas. Né? Olha, lê a Bíblia, veja o que ela está falando. Ela não se coloca como referência. Ela coloca a Exatamente. palavra de Deus como referência. Não é o que eu tô falando. Não é o que né? eu estou falando. Né? Ou o que Isso é fulano incrível. falou, o que ciclano falou. Que é o que a gente Justamente. tava falando. Deus não vai deixar a Bíblia morrer. Ele tá falando, tipo, viu, não importa o que vocês façam. Vocês não estão lutando contra mim, você tá lutando contra a Bíblia, contra Deus. E esse Sim. posicionamento, né, Fabi, levantou o quê? Perseguição da igreja. Exatamente. Ele foi convocado para renunciar, para abdicar, para desfazer tudo que ele estava dizendo, tudo que ele estava aprendendo, e ele se manteve firme ali e conseguiu, né, com a ajuda de vários amigos que ele começou a fazer, de pessoas fortes da sociedade, e ele conseguiu não ser, de fato, ali, ter sido um mártir pela igreja, né? Ele conseguiu Eu achei, morrer em paz. eu achei bonito, porque até o texto fala assim, é como se, não que os outros, Deus sabe até o quanto você consegue suportar, né? Deus sabe de tudo. E ele lutou muito bravamente, sofreu, teve, né, muito sofrimento, mas Deus, quando eles iam para matá-lo, ele morre antes. Uhum. Deus não deixa que ele sofra. Eu acho isso muito bonito por parte da misericórdia de Deus. Sim. Ah, Fabiola, mas então os outros, os outros que... Não é isso. É que Deus sabe... Tem um propósito cada para cada um. coisa. É Para cada coisa. quase mostrando, falando assim, não, vocês não vão acabar com o meu servo. Eu não vou deixar que vocês façam isso. Então, eu acho lindo. Eu Para acho de chorar que eu vou chorar também. não é emocionante, é emocionante. Gente, esse livro é muito emocionante. A gente começa a ver as histórias de bonito vida. É. São pessoas, né? Não é... Mostra o caráter dele, Aham. tipo, Deus é um Deus misericordioso. Ô, Fabi, eu acho linda essa parte aqui, ó. A gente ainda tem Rus para falar em Jerônimo, né, gente? Aham. Mas ó, fala assim, ó, embora Wycliffe tenha sido educado para considerar Roma uma autoridade infalível e aceitar seus ensinos e costumes milenares como reverência inquestionável, afastou-se de tudo isso para ouvir a santa palavra de Deus. Querido, adolescente, jovem, seja lá quem for que está nos assistindo esse podcast, não siga pessoas, não siga seu líder religioso. Eu sei que a gente pode Influenciadores. amar bastante, admirar a pessoa, ela é legal, ela me visita, ela me abraça, ela é da hora, tudo certo. Mas não tome ela como uma fonte da verdade para a sua vida. A salvação e a verdade vêm da palavra de Deus. Se essa pessoa, legal como ela é, não estiver de acordo e pregando o que a palavra fala, infelizmente, escolha a palavra. Foi o que o Wycliffe escolheu, a palavra. A palavra. E outra coisa, só você conhecendo o que é verdade, você vai saber se você tá certo. E quando você tá certo, não tem nada que vai te impedir. Se você tá certo, se você sabe que você tá seguindo a vontade de Deus, você pode ir pro inferno, que Deus vai lá te buscar. Pro inferno, modo de falar, logicamente. Mas você pode ir pro fundo vale do da poço, sombra né? da morte. Mas Deus vai estar lá para te ajudar, para ser a sua sustentação. Se você não está um breu e você não vê qual é o próximo passo, Deus vai ser a luz que vai te iluminar para onde você vai ter que dar o próximo passo. E você só vai saber quando é essa verdade, qual é essa verdade. Você só vai saber quando você tá certo se você realmente estudar, se você for lá pesquisar, você souber o que é verdade. Não importa se você tá
desacreditando do que o seu pastor, do que o seu líder religioso fala, e ele for lá tirar satisfações. Se você está segundo a Bíblia, você que está certo. Se ele está falando alguma coisa errada, você está certo. E você tem que se manter firme no que é certo. Não importa o que ele falou, não importa se ele discorda, se ele concorda. Siga firme no que ele disse, no que ele disse, não no que ele é daqui da terra. Tá bom? Porque aquilo é o certo. Aquilo é o que devemos realmente seguir. É isso aí, João. Bom apelo. Sigam o apelo do João. E fala uma coisa bem legal aqui, que fala assim, que muitos sacrificaram seus bens terrenos por Deus. Então, assim, às vezes tem alguma coisa que tá atrapalhando a gente seguir a Deus, alguma coisa terrena. A gente, é difícil, é muito difícil mesmo, mas a gente tem que desapegar dessas coisas. Vocês estão percebendo que o foco de todo real convertido não é a terra, é o céu? Aham. Com É os isso. pés na terra. Terra E os olhos no céu. Esse é É o foco, isso. gente. Aham. Esse é o combustível do verdadeiro cristão, né? É a eternidade. Exatamente, exatamente. E aí surge na nossa vida, na história, um homem incrível, rico, milionário. Tá certo, Manu? Tá certo? Não. Não. Não, acho que não. Rico, Eu li errado, então. rico milionário da graça, da verdade. Aí É sim. isso aí. Cheio de espírito. Do espírito, mas de dinheiro. Quem era Coitado. Hus? Tadinho. John Hus. Que deve ser Hus mesmo, ou Hus. A Manu é especialista em John Hus. Fala, Manu. Eu sou, Quem é? com certeza. Vai lá, compartilhe. Eu acho muito legal essa história, porque fala que John Hus, ele nasceu num lar humilde, ou seja, provavelmente ele não tinha muitas condições, assim, em relação ao dinheiro. E ele era órfão. Gente, que difícil a vida dele. E é engraçado porque Deus usa pessoas humildes. Por quê? Porque elas estão com o coração aberto para receber a palavra. Aqueles que são egoístas, orgulhosos, não recebem tão fácil porque não querem mudar. Então eu achei muito interessante a história de John Hus. Ele abriu o coração realmente. E ele foi uma dessas pessoas que estava disposta a abrir mão de tudo que tinha. Tinha pouco, mas tudo que ele tinha, ele estava disposto a dizer assim, não, é de Deus. Se Deus quiser que eu tenha esse celular, eu vou ter esse celular. Se Deus quer que eu tenha essa casa, eu vou ter essa casa. Se Deus quer que eu tenha nada, eu não vou ter nada. Né? Ele realmente entregou fiel a Deus. Eu achei interessante também que aqui fala que ele era humilde. Então, na verdade, ele era sincero com Deus. Ele era um homem que andava segundo o que Deus queria que ele andasse. Não é humilde de falta de dinheiro. As pessoas se encantavam com quem ele era. E é isso. A verdade é que ele ia conhecendo, ele ia vivendo. Ele vivia aquilo. A luz que ele Nossa, tinha. é muito bonito isso também. Achei interessante. Todo Mas mundo aí percebe, né, aparece Fabi? alguém de parceria, porque eu achei, eu vou voltar lá para voltar aqui. Aqui eu até escrevi que o Wycliffe, ele ficou idoso, solitário e sem amigos, né? Às vezes a gente se sente sem amigos, sabia? Eu fui criada numa cidade que eram minhas irmãs mais novas e eu era adolescente. E na cidade, às vezes, eu me sentia sem amigos. Na escola, muitas vezes, eu me sentia sem amigos, porque a partir de uma idade, muitos começaram a experimentar até a bebida alcoólica. Eles iam para lugares. Eles iam a lugares que eu não ia. E você se sente, às vezes, solitário. Mas vale a pena ser solitário também, por Jesus. Nesse aspecto, vale muito a Nesse pena aspecto, ser fora da casa. É. Ali do padrão, né? Mas aqui tem mais uma pessoa que começa. Eu voltei lá para. Ô, Fabi, mas tanto ele, né? Como que você vai citar aí, o Jerônimo, eles foram inspirados por quem? Por quem? Por quem? Pelo Wycliffe, né? Quem? Veja que Deus não faz nada em vão. Embora ele também conseguiu revolucionar muito no seu tempo, mas os seus escritos permaneceram guardados, protegidos por Deus. Vão sendo causando modificação. Tanto que ele surge na Boêmia, né? Justamente. Em outra parte. Parte da Europa ali. Mas que já sofre Mas os o escritos efeito... tinham circulado. tinham circulado. Olha como é que Deus faz. Nada é em vão. Tudo muito não é planejado. Justamente. E a gente tem que pensar o seguinte, galera. O que eu gosto sempre de pensar. Coisa que a gente sabe, tá vendo, mas que a pessoa não viu.
O Exatamente. Wycliffe não conheceu Jerônimo e Hus e não soube dessa propagação. E pensar, hoje a gente não sabe quantas pessoas serão alcançadas por isso que a gente Justamente. está conversando aqui. Por isso a gente tem que fazer assim Né? mesmo. Mas a gente faz, mesmo que tenha uma pessoa assistindo, mas a gente não sabe qual vai ser esse fruto, qual vai ser a semente. A gente tem que seguir e fazer com vergonha, né? Mas segue. Segue, faz. É. Vamos lá. Aqui tá falando. Agora eu me perdi. Volta, rebobina. Hus, Jerônimo. Aqui vem falando aqui sobre praga, sobre praga. Eles vão e eles também trabalham ali. Não é praga do Egito, tá, galera? Não, Gente, não é aquela praga. É praga cidade. é praga cidade, que por sinal é muito bonita. Hoje. Não é uma praga. Não, é bem bonita. De A praga cidade não de tem praga nada. É bem interessante. Mas aqui fala que a luz foi surgindo, Deus permitiu que grande luz brilhasse sobre a mente daqueles homens escolhidos, revelando a eles muitos dos erros que até agora a igreja romana vivenciava. No entanto, eles não receberam toda a luz que o Senhor tinha ainda para o mundo. Por quê? Deus foi clareando, Deus foi dando sabedoria aos poucos. Algumas pessoas foram... você viu, o Wycliffe fala da fé, foram 2 pontos. Eles também são mais, se eu não me engano, são 2 pontos, eu só não sei onde que eu registrei aqui. Mas eles vão, Deus aos poucos vai revelando verdades, né, da Bíblia. Ah, mas não estava na Bíblia? Estava na Bíblia, mas eles não tinham enxergado aquele ponto da Bíblia. E a gente vai ver nesse livro alguns pontos que vão ser revelados à medida que o povo vai estudando mais, vai se aprofundando. Então, vão sendo revelados novas, né, outras verdades E aí também. entra um ponto importante que você disse. Isso só aconteceu porque o povo estava estudando. Então entram 2 coisas aí. Porque, primeiro, o povo, então, tipo, a população já tinha acesso, por mais que não fosse um grande acesso como temos hoje, mas o povo já tinha acesso. Eles estavam estudando, eles não estavam lendo. Eles iam pesquisar. Qual a diferença entre ler e estudar? Eu tô lendo aqui, ó. Pronto, estou lendo. Superficialmente. Você sabe porque acredita na Bíblia. Agora, se eu tô ali estudando, se eu estou entendendo, muitas vezes anotando. No estudar Pega você um reflete, texto, você pega outro pondera. texto. Você compara. Tirar lições. A Bíblia diz um pouco aqui, um pouco ali, né? Você critica o texto. Daí entram esses 2 pontos importantes. O povo estar estudando. Então, você estudar de verdade, né? Você não estar só lendo lá, os resgatados, quanto a mim. Você realmente entender, você vê o contexto além. Não é um verso da Bíblia. É o contexto que está dito ali. Então, é muito importante essa parte. É muito importante E mesmo. aí o povo começou a olhar para a igreja cristã medieval daquela época e começou a falar, tá tudo errado. Essa liderança aí, essa tal de infalibilidade e essas leis, e esses As mandamentos, essas substituições, tradições, né, que as ocupam o lugar de Deus substituições, na essa terra, briga essas por coisas. esse trono, por esse lugar aí, não tá uma coisa certo isso aí. errada. Isso não é bíblico. E aí a igreja percebe que tá perdendo espaço, tá perdendo domínio, o que ela faz? Ruth, chega aqui, vamos começar mais perto. Chega mais perto, né? Vamos conversar de pertinho. E aí ele sabe que se ele fosse, era o quê? Morte na certa. É os que a gente tem na história tidos como os bruxos, né? Os magos, as bruxas, né? Que a gente conhece como sendo pessoas assim, mas nada disso. Eram pessoas que se levantavam defendendo a verdade e eram Qualquer um que rotulados, trouxesse outra eram visão, rotulados pela igreja como bruxos e bruxas e assim, por isso eram mortos, né? Né? Qualquer um que Exatamente. trouxesse uma visão diferente da igreja era um Hereges. bruxo, era um herege. Não era um havia espaço mentiroso, para era- liberdade. Não, se a igreja está falando A, eu acredito em B, eu tô errado e ponto final, né? Que daí entra aquela questão que é muito importante, de não misturar a igreja com a política. Misturar a igreja com o Estado, né? Aqui eu achei interessante também que fala assim que como eles falavam, era como se ele fosse o perturbador da igreja. Uhum. Do mesmo jeito que Elias era o perturbador de De Israel. Israel. Né? Então, mas a gente já está chegando aqui no final.
o que a gente vê é que ele foi fiel, mas ele passou por uma morte muito triste, Muito triste. mas muito bonita também. Muito bonita. Né? Que nos edifica até hoje, né? Exatamente. E quando ele foi colocado na estaca, né? É acendido o fogo, a história relata, Fabi, João, Manu, que quanto mais o fogo se intensificava e ia consumindo a parte do seu corpo, mais forte ele louvava a Deus. Ele louvava Ele Deus. morreu cantando, louvando a Deus. Exatamente. É Gente, incrível. isso é demais. E É eu surreal, aposto- né? É uma força que não vinha dele, né? Não. vinha dele. É isso que eu ia Nunca falar. Eu vem. aposto que foi Deus que deu força. Porque, imagina, você tá queimando, você vai pensar em qualquer coisa, menos tá cantando. Gritar, qualquer É. coisa, né? Agora, ele tinha forças e quando ele tava ali, até o último minuto antes dele morrer, ele tava cantando. É algo que É a paz que excede todo entendimento. Sim. Exatamente. Que só Jesus dá. E- E aí o seu amiguinho, o Jerônimo, né? Jerônimo. Mesma coisa. Ele acabou vacilando, a história relata, né? Que ele teve medo e tal, retrocedeu, desfez o que ele tinha dito, mas depois ele falou, voltou. não, que vergonha que eu fiz agora. Não, eu vou, de fato, Assumir. confirmar, assumir a minha fé, né? A verdade que eu tô acreditando, que eu tô aprendendo. E aí também, né, se tornou um Marte e fala que quando o cara foi acender lá o fogo, né? Por de trás, colocar- era por de trás que se acendia, ele falou assim, não, acende pela frente, que se eu tivesse com medo, eu não estaria aqui. É. Então, veja, ele vacilou, mas na última hora demonstrou muita coragem também. E aí a Muita gente coragem. aprende, né? Mesmo que a gente tenha andado por caminhos tortos, né, confundido, não tenha entendido, a gente também não pode, às vezes, ficar preso à família. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas meu pai seguiu essa religião, minha mãe, meu avô, como que. Eles não tiveram a luz toda, né? Eles não tiveram acesso a essa luz. A partir do momento que eu tenho acesso a esse conhecimento, a esta nova luz, eu tenho que aceitar essa nova luz, esse novo conhecimento. Eu não posso ficar preso Seguiu um ao novo rumo, passado, né, Fabi? seguir um novo rumo, Novo uma rumo. nova história, né? Então, eu te convido, você que está assistindo hoje, a aceitar. Aceita a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, o que está escrito. E se vier uma luz diferente daquela que você estava acostumado, aceite. Talvez seja a mensagem de Deus para você e que não chegou à sua família, mas você não precisa fazer a mesma história. Você E que às pode vezes vai aceitar. chegar através de você, Vai aceitando. chegar, exatamente, exatamente. E se um dia você se afastou dos caminhos de Deus, se afastou dos caminhos do Senhor, sempre há chance de volta. Eu sei que dá vergonha, às vezes, de voltar. A gente fica preocupado, o que os outros vão falar. Não se preocupe com que você vai ser um herói. Quando você O povo volta, na fala verdade, tanto, você é um né? herói. Pô, fala tanto, mas é se tanta besteira. Se não eu voltar, tenho- o povo vai falar. Se voltar, o povo vai falar. eu Então tenho vamos uma voltar frase. que garante a salvação, né? Minha frase é terrível. Antes eles do que eu. Mas no sentido assim, se alguém for fazer o mal, eu não vou fazer o errado e vou fazer o mal porque o outro vai fazer o mal. Então, se ele fizer, é um problema dele. Eu não vou fazer. Aham. Eu tenho um compromisso com Deus. Tenha o seu compromisso com Deus. Comente esse livro, o que você quiser aqui abaixo. Hoje à noite nós vamos conversar com vocês sobre seus comentários aqui e também entra lá para falar com a gente. Se quiser entrar ao vivo, você chama lá no nosso Instagram e nós vamos conversar mais um pouquinho, porque o tempo aqui passa voando. Já deu Ô, Fabi. mais de 1 hora de podcast. E eu vou falar, Nós hein? precisamos encerrar aqui. Quantas oportunidades a gente tem de ganhar um livro bom, com conteúdo, grosso desse jeito, ó. E Ele ganhar de graça. não, de graça, graça era isso que eu ainda, ia hein? falar. Porque assim, tipo, ele é grosso, mas não é aquele grosso tipo, nossa, eu não aguento mais ler. É um grosso que vai te Vai te encantando. É. Então assim, E são Cê- histórias, né? você nunca Muitas vai na histórias. Saraiva da vida e pede assim, me dá um livro desse daqui. Presente. Agora, você pode aparecer numa igreja e pedir um. Diz assim, me dá, por favor, que eu quero. E eles vão dar. Então, assim, não perca essa oportunidade. Não perca. Que ela tá imperdível. É isso aí. Vamos nos despedir. Fiquem com Deus. Esperamos vocês hoje às 10 horas da noite. É isso aí, hein? E faça o seu Reels, o seu desenho, o seu Canva, a sua arte falando sobre o assunto e marca a gente. Não esquece, E não. eu e a Nós Carminha, todos ó, vamos A assistir. Carminha tá ali, ó, esperando. Carminha é uma das câmeras que está aqui com a A gente. Carmen, eu não posso zoar porque gente, fiquem com Deus. Tchau, Não, tchau. mas ela vai estar participando. Tchau, tchau, Ah, galera. tá assistindo lá. Tchau, Tchau. tchau. Fiquem com Deus. Tchau.